Graça e paz, queridos, boa noite. Estamos aí para mais uma live, mais uma aula da Escola Bíblica, Igreja Batista Nova Aliança. Nós estamos felizes nessa noite aí por causa disso, por causa da misericórdia de Deus e conseguir estar até o último instante aí junto com vocês, né? Esperar o pessoal entrar. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, Vanderleia, está chegando. Louvado seja Deus por essas vidas. Uma boa noite. O conteúdo é incrível, né? O livro de Malaquias é um livro muito esperado, né? Esperado os acontecimentos também. Toda a Bíblia, né, tem esse propósito aí de acrescentar muita informação e a gente consegue entender bastante coisa agora, né? Bastante coisa. A Kátia tá chegando também, graça e paz, boa noite. Então a gente consegue entender bastante coisa no livro de Malaquias. Então nós vamos estar aí dentro de um limite, né? De uma forma também panorâmica, a introdução aí do Antigo Testamento, com o último livro. Então quero expressar aqui a Roseli Maílson, pela vida do pastor Adilson e toda a família. Glória a Deus. Então, Roseli, nós já estamos, né, orando no relógio de oração, mas vamos orar mais uma vez. Relógio de oração, nós estamos orando aí por todos os pedidos, inclusive, né, pela família do pastor Adilson aí, que essa semana se deparou com esse luto. E luto é luto, né? Mas louvado seja Deus por todas as coisas, e a morte dos seus santos, Deus tem prazer, né? Como diz o salmista. Então, queridos, nós vamos sim estar orando aí, né? Por esses pedidos no final, mas quero aqui declarar minha alegria nessa noite, minha alegria de estar aqui no último livro, para a glória de Deus, pela graça e misericórdia, né? Que chegamos até aqui, mas é o último livro do Antigo Testamento. Então nós temos aqui esse privilégio de estar estudando todos os livros da Bíblia este ano, né, do Antigo Testamento. Ano que vem nós vamos entrar no Novo. Cláudia e Eliana, sejam muito bem-vindos. E agradecer também a fidelidade de vocês de estar junto conosco, porque eu poderia estar falando, o material poderia ser disponibilizado por gravado já, né? Mas eu acho que não tem muito sentido, né? Porque tem gente muito melhor aí do que eu para estar falando a respeito disso, né? Desses assuntos. Então, essa interação aí junto com vocês, junto com os irmãos, para mim é um privilégio. Louvado seja Deus por isso. Então, queridos, sem mais delongas, né, vamos orar em nome de Jesus. E aproveitar, vamos orar também por esse pedido aí que está aparecendo aqui, né, da Roseli e do Maílson. E nós vamos rogar a Deus aí para que o Senhor possa consolar, né, a vida dessa família, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te agradecer, Deus, te agradecer muito, Senhor Deus, por estar aqui até hoje, Senhor Deus, falando da tua palavra, livro por livro, Deus. Foi um desafio muito grande, Deus, mas sabemos, ó Deus, desse privilégio de aprender a tua palavra. Aprendemos muito, Senhor Deus. Meu coração se enche de alegria por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou através da tua palavra, Deus. Oh, meu Senhor, como é tremendo, Deus, esse conhecimento, essa teologia bíblica, Deus, que alinha o nosso pensamento com a tua palavra, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo fale conosco mais uma vez nesta noite, nos traz entendimento, nos traz, Senhor Deus, sabedoria, para que o conhecimento do Senhor entre no nosso coração.
para que a palavra do Senhor entre no nosso coração e a gente possa, Deus, estar cada vez mais perto do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre nós e que, ó Deus amado, em nome de Jesus, nós sejamos, ó Deus, edificados pela Tua palavra. Prepara o nosso coração, prepara, Senhor Deus, com o Teu amor, com a Tua graça, em nome de Jesus. E aproveitamos para orar mais uma vez pela vida do pastor Adilson, Senhor Deus, e toda a sua família, Deus, por essa perca, Pai, da sua mãe, a Benites, ó Deus, que nós conhecíamos, Senhor Deus, e estávamos congregando junto. Louvado seja Deus por todos esses anos que ela esteve na tua casa, Pai. Ó Senhor, que, ó Deus, o teu Espírito Santo possa consolar toda a família, Deus, e trazer, Senhor Deus, a esperança da ressurreição no coração desses irmãos, Pai. Que nós estejamos sempre convictos disso, Deus, dessa ressurreição na autoridade do nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A Paulina também chegou, seja muito bem-vinda, você e toda a família. Queridos, então vamos lá, né, que o tempo voa. Malaquias. Malaquias é o último livro, né, dentro da ordem aqui que nós temos no Antigo Testamento, né? E Malaquias foi um profeta pós-exílio. Então esse pós-exílio é depois do cativeiro da Babilônia. Então dentro dessa linha, né, o profeta Ageu, na reconstrução do templo, junto com o profeta Zacarias, foi também pós-exílio da Babilônia, e agora Malaquias. Então é um privilégio aí estar junto com os irmãos, Jaque e toda a família aí, seja muito bem-vinda. Glória a Deus pela sua vida. Então nós vamos aprender a respeito um pouquinho dele. Coloquei esse tema aí, que Deus espera a correspondência, né, da aliança com o seu povo. Então, é isso que Deus espera de nós como igreja do Senhor Jesus Cristo também. Clenira e Rogerinho, sejam muito bem-vindos. Então, nós temos essa expectativa que Deus, conforme a tua palavra, né, está ali nos aguardando essa aliança. Deus provou sua aliança, provou o seu amor, né, como nós vamos ver nesse livro. Mas nós queremos enfatizar que agora chegou a nossa vez, como igreja do Senhor Jesus, de corresponder a essa aliança do sangue de Cristo na nossa vida. Então, agora eu digo logo após o novo nascimento. Rafael, glória a Deus, tá aí firme. Vou cortar suas horas extras lá, hein, pra você não ficar até de tarde fazendo os trabalhos aí. Mas louvado seja Deus, você conseguiu estar aí junto com a gente. Fico feliz. Então, queridos, a gente tem isso, né? Tem isso no nosso coração aí, para a gente corresponder a essa aliança. Corresponder a essa aliança aí daquilo que Deus tem feito e fez muito, né? Fala a verdade. Todo esse... firme igual prego na areia. Mas firme não. Essa correspondência, né? Essa correspondência com Deus, daquilo que Ele já fez e fez muito, né, para a nossa vida, através do sacrifício de Jesus, e sacrifício salvífico, né, que trouxe salvação para nós. Então isso nós precisamos sempre estar de fácil acesso na nossa mente, para que a gente não coloque outras prioridades além do relacionamento com Deus e também o objetivo desse relacionamento, que é para a eternidade. Amém? Então, queridos, vamos lá. O profeta Malaquias. Malaquias, na Septuaginta, né, que a gente já explicou, que é a tradução do hebraico para o grego, isso 2 séculos antes da vinda de Cristo. Então, eles trouxeram essa tradução como anjo, né? Malaquias seria o anjo. Então, só que significa mensageiro, do hebraico é um mensageiro, que tem similaridades também na sua palavra. Porém, quando fala sobre Malaquias, eles pensavam que era um anjo propriamente dito.
né? Até que alguns teólogos, depois do século 3, 4, depois de Cristo, né? Eles fizeram essa análise aí do texto, achando que fosse um próprio anjo que tinha falado para alguma pessoa e essa pessoa escreveu. Mas não, provavelmente Malaquias era um profeta também, né? Porque tudo aquilo que ele disse tem muito a ver com os livros de Neemias e Esdras. Então, quando nós falávamos também sobre Neemias e Esdras, era uma reforma que estava sendo necessária naquele tempo para poder reestruturar toda a nacionalidade e o culto, né, e toda a espiritualidade do povo de Deus. Então, queridos, o que nós poderíamos falar a respeito desse livro de uma forma introdutória aqui? São 6 discussões, 6 reclamações, no bom sentido aí da mensagem, né, deste livro. Então, as pessoas diziam alguma coisa e Deus sempre respondia essas coisas. Não chegava a ser um diálogo, né, como a gente viu no livro de Abacuque, mas o livro de Malaquias é reclamação mesmo, é uma discussão entre as duas partes, né? No caso Deus e o povo de Israel. Então são 6, nós vamos ver cada uma delas. O que mais que nós poderíamos falar? A respeito dessa advertência, né? do juízo, né? Futuro, e promete a redenção aos fiéis. Onde foi escrito isso? Foi escrito em Jerusalém, Judá, que nós temos essa certeza aí que se tratava já do culto, da restauração do culto, né? Do novo templo, do templo reformado. Quando que foi isso? Então, mais ou menos 460 a.C., 430, outros falam 399. Então, a gente pode colocar no 4º século, né? No ano 400 em diante, né? Mais ou menos assim. Então, para quê? Então, para examinar, né, suas ações e responder ao amor constante de Deus. Então, examinar tudo aquilo que o povo estava fazendo e oferecendo para Deus. Então, isso é muito interessante para os nossos dias. Tem algumas coisas que, meu Senhor, é bem complicado. O plano de fundo, que nós podíamos falar histórico, né, como a gente falou, tem uma coisa assim difícil de trazer mais informações para o profeta, porque é semelhante ao livro de Joel. Joel não se fala dele, né? Não tem nada ali dizendo sobre a sua genealogia, sobre a sua postura, né? O que ele queria fazer ou o propósito dele. Não fala sobre o autor ou aquele que escreveu. Então Malaquias ele só leva esse nome do seu livro. Então nós temos essa similaridade aí com Joel. Mas a data é mais provável, né, que seja próximo. Uns falam antes de Esdras e Neemias, e outros falam depois, mas é tudo ali bem pertinho também, né? Então nós precisamos entender isso daí. Primeira coisa. A segunda é que existe a possibilidade, né, de ser esse tempo aí, como a gente falou, e também os motivos, né, que são semelhantes a respeito do casamento misto. Casamento misto, o erro, né, dos sacerdotes também, já nesse tempo depois do cativeiro. Olha só que interessante que é. A idolatria não reinava, né, pelo menos de uma forma majoritária, dentro do culto, como havia antes dos cativeiros. Mas agora, o que acontece? Agora nós vemos essa necessidade ainda de estar purificando o povo para que aquele lugar voltasse a ser consagrado ao Senhor novamente. Que Jerusalém, né, foi ali banido, teve alguma problemática também do casamento misto, mas nós vamos explicar isso daí, só para você ver. Então, as reclamações são sintetizado aí, né, vamos dizer assim. Nós temos a primeira reclamação, né, de Israel, de que Deus não ama. Né? Então vamos para o texto, né? Vamos para o texto para que a gente ganhe um pouco de tempo, a gente vai lendo. O versículo 1, por sua vez, Malaquias capítulo 1, versículo 1,
Diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então, pelo ministério de Malaquias, essa tradução que eu tenho aqui é a Revista e Corrigida. Então, peso ou outra linguagem, né, Nova Almeida Atualizada, ela fala sentença. Então, como nós vimos também em outros livros, né, mais atrás aí. Então, aqui já dá somente essa informação, mais nada. Então, a palavra é do Senhor, não o profeta que produziu essa palavra. Então, a palavra veio do Senhor para o povo de Israel nesse tempo. Aí no versículo 2 diz: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, e eu os destruirei, e lhes chamarei termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Então, essa primeira parte aqui, nós vemos essa necessidade, né, de provar o amor a Deus. Deus provando o amor dele para o povo. E o povo vem perguntando, né, como a gente viu aqui, né? Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Em que nos amaste? Então, a carência aqui do povo era do amor de Deus. Por quê? Porque eles não se relacionavam com Deus de todo o coração. Se esqueceram das promessas que os seus pais lhe haviam ensinado. Porque se eles estavam reunidos ali em Jerusalém, vamos imaginar assim, eles, como nação e como também povo escolhido de Deus, eles tinham todas essas informações, só que eles estavam questionando o amor de Deus, entende? Então, às vezes, as pessoas têm essa certa dificuldade de falar: ah, mas Deus me ama. Sim, com certeza, pelo toque de Jesus Cristo, né, no nosso coração, nós temos essa certeza que Deus nos ama. Porque Ele que nos tocou. Quem nos convenceu do amor? Quem nos convenceu da salvação? Foi a fé do Espírito Santo que entrou ali dentro do nosso coração, e hoje nós pedimos para que sempre essa fé aumente, para que a gente possa continuar crendo nisso e recebendo essa convicção no nosso coração. Carolina e família, glória a Deus, seja bem-vinda. Então, isso daí. Aí ele faz uma separação. Lá em Gênesis, no livro de Gênesis, salva a memória, o capítulo 25, ele fala que duas nações estavam no ventre de Rebeca. Lembra? Esposa de Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. Só que o mais novo governaria sobre o mais velho, diz o Senhor. Então, lá nesse texto de Gênesis, eles vai falar sobre o quê? Sobre uma eleição. Então, Deus havia escolhido daquela maneira. E isso ensinou a Israel muitas coisas. Por que Deus fez isso? Nós não vamos saber nunca, né? Só lá na eternidade. Mas Deus quis assim. Deus quis dessa maneira para que a gente pudesse entender, né, os filhos da carne e os filhos da promessa, como diz lá em Romanos capítulo 9, na teologia de Paulo. Então, queridos, nós temos isso daqui. E nós já estudamos o livro de Obadias, então para nós fica mais fácil entender quando ele fala sobre Edom, né, no versículo 4. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei. Então, essa destruição é para quê? É para não deixar eles prosperar, porque eles perseguiam também
né, dentro de toda uma narrativa, né, bíblica, da teologia bíblica. Se a gente puxar lá de Gênesis, todas as histórias dos edomitas, como nós falamos já no outro livro de Obadias, nós temos todo esse cenário até chegar lá em Herodes, quando definitivamente toda a descendência dos edomitas foram destruídas e nunca mais esse povo se levantou, porque existia muitas promessas falando a respeito dos edomitas. Mas Deus escolheu dessa maneira, né? Deus escolheu dessa maneira. Então nós precisamos estar sempre buscando, né, a vontade de Deus para poder governar. Então aqui ele faz essa separação e prova, expõe pela história, né, pelo passado, o amor dele por Israel. Primeira coisa. Então vamos prosseguir aqui, que aí a coisa começa a mudar, né? Que ele vamos dizer assim, que ele pegou leve, né? Deus pegou bem levinho aqui com o povo. Só que o povo tem umas coisas aqui que, chegando nos textos aqui, a gente vai falando. Então o primeiro diálogo foi esse, né? Onde eles questionaram o amor de Deus e Deus fez uma exposição da história, né? Para que eles pudessem entender. No versículo 6, vamos lá, Malaquias 6, capítulo 1, versículo 6. O filho, é uma pergunta, tá? O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus está falando, aonde está a minha honra? Ele fala para nós nessa noite, né? Se nós estamos lendo e ouvindo aqui a palavra. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Nossa, meu Deus, dá para a gente falar bastante coisa aqui, mas vamos lá. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Então aqui é uma coisa assim meio cínica do povo. Porque, onde nós estamos desprezando? Como assim? Sabe aquelas pessoas que fazem isso? Como assim que você está falando dessa maneira? Foi mais ou menos assim que os sacerdotes estavam respondendo a Deus. E Deus estava pedindo o quê? Honra aquela aliança que ele preservou o povo por todos esses anos. E os sacerdotes estavam ali fazendo coisas desagradáveis. Aí ele vai explicar aqui. O que ele está desprezando? O povo está perguntando, né? Mas o que ele está desprezando? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Se ele é sacerdote da descendência de Arão, então ele sabia o que ele estava fazendo, certo? Primeira coisa. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então essa mesa que colocava os pães da presença, aquele pão era imundo. Por quê? Porque como nós vimos lá no livro de Miqueias, né? Agora eu nem lembro. Daquela exposição que nós fizemos. Não, Zacarias, né? Foi Zacarias, foi semana passada. Quando o sacerdote toca, né, naquilo que é santo e Ageu. Lembrei. Dá uns pane às vezes na mente aqui, mas a gente lembra. Quando toca, né, o sacerdote toca, se o sacerdote está ali corrompido no pecado, vai contaminar tudo, né? Aquela pessoa sã, na sua santidade, ela não consegue transmitir saúde ou santidade para outra, né? Purificação, não, tem que ser ela com Deus. Então aqui ele fala disso, lembrou? Aí no versículo 8, porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, animal cego lá em Levítico, não poderia ser animal defeituoso, né? Nós temos essa informação lá em Levítico 22:17. Levítico 22:17. Não faz mal, olha só, porque quando trazeis animal cego para o sacrificar, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe ou ao governador. Terá ele agradado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está querendo dizer aqui? Que como a gente já disse pelo livro de Levítico, não poderia apresentar um animal
defeituoso, né? Coxo, enfermo, doente, para ser sacrificado a Deus como oferta. Tipo assim, eu tenho os meus animais aqui, mas esse está doente, esse não vai me dar serventia nada, então eu vou doar, eu vou oferecer a Deus. Olha só como que é a coisa, né? Aí a gente fica pensando na igreja, né? Tem um negócio aqui que eu não uso mais, então eu vou dar lá para a igreja, né? Que vai servir lá na igreja. Entende? Então toda oferta tem que ser a coisa melhor para Deus, né? Essas coisas que estão em bom uso pode levar no pesqueiro, né? Pode levar em outro lugar, mas na casa de Deus e para as pessoas tem que ser o melhor. Não pode ser aquele consertado, aquele arrumado. Não, tem que ser o melhor para Deus, se você está fazendo para Deus. Agora, se estiver fazendo para outra pessoa, não tem problema nenhum. Se aquilo tá bom ainda para você, pode ser para outra pessoa, mas quando é para Deus, tem que ser o melhor. Certo? Então, o povo de Israel, os sacerdotes, estavam com esse pecado terrível aí, né? No versículo 9 diz: Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa. E outra coisa aqui, está falando, imagina, a casa do pai não é depósito. Então, imagina que, né, apresenta ao teu príncipe, então, ou governador, você imagina, você dá uma oferta para uma autoridade e uma oferta defeituosa. Ele não precisa disso, né? Vamos imaginar que o governador ou o rei, né, no nosso caso, né, o presidente não vai precisar disso, mas você vai dar uma coisa que ele não vai precisar. Entende? Você tem que dar uma coisa para honrar, né, se esse for o caso. Tem uns que não querem honrar não, o presidente aí. Mas aqui só para eu citei esse exemplo só para a gente poder entender aqui essa parte, tá ok? Então agora, pois, no versículo 10. Esse versículo 10 aqui, meu Deus, é forte. Preste atenção. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Então, quem dera alguém feche o templo, feche a casa do Senhor por conta desses pecados. Entende? Dos sacerdotes e do povo. Porque em vez do sacerdote ensinar, o sacerdote estava fazendo o quê? Não, pode ser, é assim mesmo, leva desse jeito, não tá bom assim. Mais ou menos isso, entende? Então aquelas pessoas que eram para disciplinar o povo e ensinar o povo segundo a palavra de Deus, eles estavam passando o pano. Então Deus está falando o quê? Vai lá, quem dera que feche a casa de Deus. Feche a porta do templo para não receber essas coisas. Tomara que fique fechado. É assim mais ou menos que Deus estava esperando, né, que acontecesse. Então vamos lá, olha isso como que é forte, né? Aí no versículo 11, nós vemos também aqui: Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor. Aqui Deus ele está falando o quê? Que vai acontecer algo grande, mas nesse tempo, o que os sacerdotes estão fazendo? Nós vamos ver aqui no versículo 12. Mas vós o profanais, quando diz, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis, eis aqui, que canseira fazer a obra do Senhor dá cansaço, meus irmãos. Fazer a obra do Senhor é fadiga. Então, o povo aqui está falando, né? O sacerdote está falando. Então, eles estão falando isso. Olha o diálogo aqui, né? Olha a discussão. Em que nós temos profanado? Dando um desentendido, né? Só que Deus aqui é taxativo. Ele fala que se as pessoas estão cansadas de fazer a vontade de Deus. Entende? O cristão verdadeiro, ele não vai se cansar em fazer a vontade de Deus. Se Deus pediu ele para fazer segundo a sua palavra, não vai gerar cansaço. Ricardinho, boa noite. Graça e paz, toda a família aí. Então nós temos
esse entendimento aqui. Não devemos ficar cansados de fazer a vontade de Deus. Então, nós não precisa ser um peso, né? Precisa ser um alívio fazendo. Porque se a gente estiver fazendo as coisas para os homens, então nós poderemos cansar, né? Não tem problema nenhum. E isso é um sinal de que a gente pode trazer muito entendimento aqui nessa parte para que isso possa desenvolver na nossa mente e amadurecer isso. Porque se é da vontade de Deus, vai ser leve. Porque como, né, os irmãos estão falando aí, Jesus alivia o fardo, né? Então, a Paulina colocou também, né? A obra não pode ser fardo para ninguém. Se for fardo, é melhor que não faça. Justamente. Então, se não... Deus nos pede para carregar a cruz e não fardo. Então, olha só como que é. Vocês já entenderam aí a missão, né? Já entenderam a missão. Então vamos lá, prosseguindo, porque nós estamos no primeiro capítulo ainda. E no versículo 13, e dizeis, eis que canseira, e os lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado. Olha isso. A oferta é roubada. Dá o dízimo do quê? Né? Meu Deus. E o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Então o nome do Senhor será exaltado. Aí no capítulo 2, e agora, ó sacerdócio, ele continua o discurso em cima disso, né? E agora, ó sacerdócio, esse mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Então, aquilo que a pessoa trouxe aqui, né, aquela bênção que até Deus já entregou para a vida dela, se ela não fazer a vontade de Deus, né, se ela não honrar ao Senhor com aquilo que Deus mesmo já entregou, o que acontece? Deus vai amaldiçoar aquilo que é bênção. Vixe, misericórdia, hein? Está escrito aqui na Bíblia, né? E já as tenho amaldiçoado, porque vós não podeis isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com eles sereis tirado. Então sabereis que eu vos enviarei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então Levi não é só o apóstolo, né? Graça e paz, seja bem-vindo. Então o conserto não é só com o sacerdócio, mas é com o ministério levítico, né? Aqueles que servem na casa do Senhor. Então todo funcionário da casa do Senhor, aquele que não tem sustento, não planta, não colhe, mas ele só vive de oferta. Então, se o povo segurar isso, aquelas pessoas vão passar por necessidade. Isso desagrada a Deus, entende? Isso desagrada a Deus. Por isso que nós temos que ser fiéis na casa do Senhor, né? E Malaquias, por sua vez, ele não é conhecido somente pelos dízimos, né? Lá de Malaquias capítulo 3. Não, tem muita coisa. A gente vai chegar numa outra parte ainda, se assim Deus permitir. Meu conserto com ele foi a vida e paz. Isso aqui é o objetivo, o propósito, né? Como diz o apóstolo Gilson Matias, não é Mariângela, graça e paz, seja bem-vinda. Então, aqui ele está falando do propósito do sacerdote. E hoje, não é só o Jacó que é sacerdote não, hein? Não é só o líder, o pastor auxiliar, não. Todos nós somos sacerdotes. Então essa palavra não é só para liderança. Essa palavra é para todo cristão verdadeiro. Isso serve para todos. Amém? Então olha só o que ele diz aqui. Meu conserto com ele foi de vida e de paz. E eu lhes dei para que me temessem. E me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca e a iniquidade não se achou nos seus lábios.
andou comigo em paz, em retidão e apartou a muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote, todos nós somos sacerdotes, guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho, e muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Então olha só como que é forte isso daqui. O Ricardinho está colocando, né? Aprendemos que quando o evangelho se torna pesado, é sinal que estamos saindo do propósito do evangelho verdadeiro. Justamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, isso daqui tratou com os profetas dessa vez, né? Então, ali com o sacerdote. Alguns historiadores, né? Nós temos um livro aí, né, da Vida Nova, que fala do histórico cultural, fala que quando o rei da Pérsia ele enviou o povo para reconstruir o templo, ele também mandava dinheiro para os vassalos israelitas, e a Pérsia sendo o suzerano, né, que governava, por isso que estava ali no ápice, né, o reino da Pérsia e o governo como suzerano ali, como vassalo, né? Suzerano é a Pérsia e vassalo é o governador Zorobabel, no caso, né? Dentro desse contexto aqui. Então, que aí quando cortaram as... Olha só que tremenda essa informação, que é para aplicação nos dias de hoje também. Quando o rei da Pérsia corta essa ajuda de custo que estava recebendo, né, o povo de Israel para poder entrar com tudo isso, aí o que acontece? O povo começou a sentir na obrigação de contribuir mais do que aquilo que eles estavam contribuindo singelamente, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Deus não pede nem mais nem menos daquilo que está chegando nas nossas mãos. Ele pede o quê? 10%. É uma justiça divina os 10%. Por quê? Porque ele não vai acrescentar nem diminuir valores para ninguém. É uma isonomia, é uma imparcialidade. Se a pessoa ganha bastante ou se a pessoa ganha pouco, sempre é 10%. Entende? Então isso é bíblico. E com esse texto, né, com esses textos, a gente vê o quê? Que quando diminui o nosso recurso, como aconteceu aqui no caso deles, a oferta deles não, o dízimo no caso, né, não diminuía, porque era o mesmo valor, os 10%. Só que precisava do quê? Da fidelidade. E eles estavam sendo barrados, né, vamos dizer assim, no seu orgulho, na sua falta de fé e de convicção daquilo que Deus poderia fazer e sustentar a vida deles. Entende? Então ele trouxe isso, né? Trouxe essa consciência, traz para nossos dias também. Tem a ver por quê? Porque quantas pessoas diminuíram a sua renda dentro dessa pandemia? Só que aqueles que estão sendo fiéis, né? E eu vi já testemunho nessa pandemia da fidelidade de Deus, porque aquele que contesta dízimo é aquele que não dá dízimo. Aquele que dá dízimo, ele não vai contestar, porque ele já entendeu, ele já se converteu de todo o coração. Não é palavra dura, queridos, entenda bem, né? Com todo amor e carinho, mas é a Bíblia. Então nós temos que falar daquilo que está na Bíblia, né? Então isso é muito interessante para nós hoje. Então nós temos que fazer isso. Aí ele entra aqui num tema, chama sobre o casamento com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos, né? Aí do versículo 10 do capítulo 2 até o versículo 17. Isso daqui a gente não vai ler, só vou dar uma explicação bem breve aqui. O casamento misto era o quê? Aquilo que era condenado já desde a época dos patriarcas, né? Dentro da época de Abraão, Isaac, Jacó. Então Deus não gostaria que o povo entrasse. Deus não queria, a vontade de Deus não era que o povo casasse com outras mulheres de outros povos. Por quê? Porque isso ia ferir a nacionalidade de Israel. Então Deus ele estava puxando Abraão ali para que Abraão e Sara fossem uma nova nação. Se casasse com outras pessoas, e o que ia acontecer?
ia ferir, ia comprometer a religião monoteísta. Não ia adorar somente a Deus, ia adorar os deuses da mulher também. Então ia trazer esse conflito. Então, dentro desse texto, tem que Deus que odeia o divórcio, né? Deus despreza o divórcio, Deus não se agrada do divórcio. Por quê? Porque, disso que a gente está explicando, por conta dessa, ferir o culto público lá, o culto a Deus com o politeísmo, né? Os outros deuses entrando ali no meio. Só que como que era esse divórcio? Então, os israelitas, o povo hebreu, estava se divorciando das mulheres, também israelitas, também hebreias, para se casar com outras mulheres. Por isso que Deus fala que odeia o divórcio. Entende? Deus não aceita isso. Então, dentro desse capítulo aqui, está falando a respeito disso, ok? E vamos prosseguir aqui. No capítulo 3, nós vemos aqui a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Então, esse versículo 1 aqui é muito importante no Malaquias capítulo 3, versículo 1, que ele está falando do Messias, ungido de Deus. Isso aqui é bem forte, hein? Toda a Bíblia é forte. Glória a Deus. É a rocha, né? Que é Cristo, a palavra de Deus. Mas Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz assim: eis que eu envio o meu anjo. Então aqui quando está falando de anjo, está falando de João Batista, tá? Que preparará o caminho diante de mim, que a gente vê lá em Mateus capítulo 3. E de repente virá ao seu templo a glória da segunda casa, né? Como diz lá em Ageu capítulo 2. O Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, a quem vos buscai, o anjo do concerto, a quem vos desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui já está anunciando a vinda daquele que traria juízo sobre a casa de Israel também. E o anjo do concerto é o quê? Para mostrar a aliança, né? Mais uma vez expor a aliança ao povo de Israel para que eles se convertam e tragam essa consciência da aliança no coração do povo. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificar os filhos de Levi. Então quem que era? Os sacerdotes que estavam lá. Então quando a gente chegar no livro de Mateus, assim muito em breve, nós vamos ter bastante conteúdo para falar aqui. Mas o povo ia continuar se corrompendo ainda de certa maneira. E os afinará como ouro e como prata. Então o Senhor trarão ofertas em juízo. E olha só que interessantíssimo que é isso. Olha a esperança da restauração dentro desse tempo e para os nossos dias também. No versículo 4 diz: e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Imagina lá em Abraão, depois da saída do Egito, nos dias de Moisés. Então, esses primeiros anos, né? Esse era o desejo, o fervor que o povo de Israel tinha de contribuir, principalmente na hora de construir o tabernáculo. Né, que Deus tinha dado essa missão para Moisés construir o tabernáculo e assim o fez. Porém, nessa vontade, né, nesse fervor. Então, Deus estava nessa expectativa que o povo se convertesse de todo o coração. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Então Deus não muda, porque se ele mudasse, o povo já tinha ido para o vinagre, né? Já tinha ido para a lona, já tinha sido destruído. Então é muito importante a gente entender isso.
Por causa que Deus não muda, o seu amor está sobressaindo aqui e a sua misericórdia não consumiu ainda esse povo. Agora imagina para a nossa vida, quantas vezes a gente já pisou na bola com Deus? Quantos pecados a gente já cometeu contra Deus? Sendo crente, não antes, sendo crente. E Deus ainda não nos matou, podia lançar um fogo lá de cima e consumir. Mas por causa da aliança feita com Abraão, através da extensão de Cristo, né, aqui na terra, é que nós não somos consumidos. Então a gente tem que glorificar de pé, né? Não é verdade? Tem que dar um glória a Deus por isso. Então, por isso que nós temos essa misericórdia. Aí vem essa parte do não devemos roubar o Senhor, que é muito conhecido, né? Isso daqui a gente nem tem muita necessidade de explicar, mas é importante a gente dizer que Deus está voltando a disciplinar o povo. Voltando a disciplinar o povo para que o povo pudesse entrar dentro do eixo ali, entrar dentro da vontade de Deus, para que o culto voltasse a ser aquele culto de qualidade como nos primeiros dias, entende? Então, por isso que é importante, né? Então, tem essa parte aqui. E aí é interessante que, só um detalhe, né? No versículo 7, Malaquias 3,7, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então, mais uma vez, aquela coisa cínica, né? Aquela coisa cínica ali de falar, e como? Misericórdia, Deus é paciente, hein? Se a gente tivesse na vontade do juiz ali, já tinha ido todo mundo. Meu Deus do céu, como que Deus é paciente, meus irmãos. Então nós vemos isso, né? Então nós temos que voltar, né? Desenvolver isso para o sustento de tudo. Então aqui a prática do dízimo, né? Como a gente já falou, era para sustentar ali os levitas e os pobres. Então, as cestas básicas, né? Que se fazem aí. E a sexta e última discussão, né? Para a gente entrar aqui no capítulo 4, é sobre falar rispidamente ao Senhor. Então as palavras estavam cansando, né? Eles estavam cansando. Depois você leia todo o capítulo com calma, é que o tempo não nos cabe, né? Falar de tudo. Mas vamos lá. No capítulo 4 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, os arrogantes, né? Pastor Luiz Capano e a pastora Valdinéia, sejam bem-vindos, glória a Deus. Então aqui, como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixarei nem raiz, nem ramo. Mas, isso daqui para os ímpios, né? Essa palavra é para os ímpios, tá ok? No versículo 1. Mas, o versículo 2, isso aqui é tremendo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem que é o sol da justiça? É Jesus, né? E salvação trará debaixo das suas asas. Então Jesus vai trazer essa salvação. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Aí, agora por sua vez, está falando aqui no versículo 3 dos ímpios, o juízo sobre os ímpios. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor. Aí olha só que interessante que é o que ele fala aqui. Ele fala de duas pessoas no final do capítulo e do livro, né? Ele vai falar de Moisés, ele vai falar de Elias. Preste atenção. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes mandei em Horebe, o Monte Sinai, né, Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que
eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o desejo de Deus é que todos se convertam, né? Todos sejam conduzidos ao arrependimento genuíno e essas vidas encontrem salvação. Então, queridos, eu quis chamar o detalhe aqui, né, para a nossa vida, a respeito desses dois personagens aqui que o profeta está trazendo luz, Moisés e Elias. Então, se nós vimos lá no Monte da Configuração, no Mateus capítulo 17, tem lá que no Monte da Transfiguração, no lugar de oração lá onde Pedro, Tiago e João estavam lá, Pedro, depois da visão, tudo, estava descendo já do monte, ele falou, interrogou, né? Interrogou ali a Jesus, falando sobre construção, né, das 3 cabanas, né? Uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Observe bem que, vamos ler esse texto, a gente não quer entrar nesse detalhe, mas olha só que interessante que é. Mateus capítulo 17, e a partir do 7, né? Não, a partir do... vamos ler aqui, dedo 1, vai. Vamos lá, que ler a palavra nos edifica, né? 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Mateus capítulo 17, versículo 1. Versículo 2, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Sol do quê? Sol da justiça, como nós vimos aqui em Malaquias. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aí Pedro, tomando a palavra, Pedro é Pedro, né? Meu Deus, enxerido, rapaz. Os 3 conversando lá, ele já tomou a palavra. Então a gente já imagina que ele entrou na conversa. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. É forte, não é? Meu Jesus. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Então quer dizer que eles estavam vindo, né? Aí no versículo 9: E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Olha só que interessante que é. Eles não falaram de Moisés. Não falaram de Moisés. Mas qual que era o sinal que eles tinham? Lembra quando a gente falou do jumentinho lá de Zacarias? Aqui é a mesma coisa. Por isso que eu deixei essa parte aqui para o final, né? E já está no final mesmo, né? Mateus capítulo 4. Mas olha só. Eles não perguntaram de Moisés. Eles perguntaram do quê? De Elias. Porque eles se lembraram dessa profecia de Malaquias. Entenderam? Dessa profecia de Malaquias. Então, por sua vez, nós vemos essa maravilha aí de Elias, né, no caso, que é o João Batista. É onde ele explica, né? Vamos continuar lendo aqui. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então ele está explicando, ele está expondo aqui, né, a pergunta dos discípulos, por que Elias mister, né, que Elias venha primeiro. Então ele está aqui explicando. É para quê? Para que serve isso? Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então restaurará o ministério profético, porque os profetas pararam de se comunicar com o povo. Também imagina só, né, se põe no lugar de Deus, né? Não assim, no pensamento de Deus, entenda o pensamento de Deus, não se colocar no lugar dele, mas mandou vários profetas e eles matavam todos os profetas. Matavam todos os profetas. Quantos profetas morreram? Os reis arrogantes, orgulhosos,
e matava os profetas, que era a voz de Deus ali naqueles tempos, né? E por muito tempo. E olha só, aí ele explica o tempo daqueles dias da Bíblia, né? De Jesus, depois de 400 anos. Malaquias foi 400 anos antes dessa passagem aqui de Jesus, tá ok? Aí ele explica, mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então quer dizer o quê? Que ele já veio, então quer dizer que é João Batista. Ok, queridos? Então, é esse daqui que a gente gostaria de falar para vocês aí, que Deus traz esse juízo sobre os orgulhosos, né? Misericórdia. Nós precisamos receber essa humildade de Jesus. Às vezes a gente brinca, né? A gente fala com o nosso irmão, mas a gente tem que preservar a humildade, né? Então, o que eu quero encerrar aqui com essa parte, né? Com essa conclusão. Não podemos fazer a obra de nariz torcido. Na Nova Almeida Atualizada fala a respeito desse termo, de nariz torcido. Vai ter encontro? Vai ter escola bíblica? Vai ter festa das nações. Misericórdia. Então, quando é de Deus, o povo faz com alegria. Entende? O povo faz com alegria. Então nós temos que entender isso, que não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. E Deus não aceita a obra feita de maneira desleixada. Então, desleixada de qualquer jeito. Já o apóstolo vai mandar o esboço, né? Aí depois eu dou uma lidinha, né? Não é verdade? Depois eu dou uma lidinha lá no esboço e aí a gente dá um jeito, né? Queridos, eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui com uma palavra para exortar vocês que estão ouvindo, vocês que estão assistindo, mas essa palavra falou comigo, tá? Essa palavra principalmente falou comigo. Então, por isso que nós temos que retornar ao propósito do reino de Deus e da sua vontade. Então, falou comigo, por isso que eu estou aqui compartilhando com os irmãos, tá? E Deus também nos exorta a conhecer e praticar sua lei para preparar o caminho aos que serão salvos. Entende? As pessoas aí não conhecem, estão perecendo por falta de conhecimento. Então Deus vai falar conosco de uma maneira que a gente consiga comunicar o evangelho verdadeiro, como o Ricardinho disse, né, há pouco, escreveu há pouco, esse evangelho verdadeiro. Não é o evangelho, porque, queridos, meu Deus, olha só que forte que é isso. Imagina só, quando as pessoas não querem aceitar o evangelho, mas é um evangelho falso. É um evangelho que prega a teologia da prosperidade, é um evangelho que fala que você pode todas as coisas. É um evangelho marqueteiro, entende? Que quer persuadir as pessoas para ganhar benefício. Então as pessoas não querem esse evangelho. Mas isso é totalmente errado. Porque se nós pregarmos o evangelho verdadeiro, o evangelho da premissa de Deus, que é a Bíblia fala da salvação, da restauração, da ressurreição entre os mortos. Então é essa, de relacionamento com Jesus. Então esse é o verdadeiro evangelho. Então as pessoas não podem não aceitar a Cristo por causa de um evangelho falso. Um evangelho corrompido, que visa dinheiro, ganância, status. Mas sim um evangelho verdadeiro, que fala da morte, da renúncia, da abnegação, né, da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Então esse evangelho, se as pessoas recusarem o evangelho verdadeiro, como ele está explicando, glória a Deus, né? Glória a Deus, mas foi pregado o evangelho verdadeiro. Agora, os maus testemunhos, né, e a teologia liberal e tantas coisas erradas que a gente vê por aí,
Então nós vemos o quê? Que a Bíblia precisa de atualizações, por exemplo. Então isso vai confundindo a cabeça das pessoas, falando, não quero entrar nisso daí. Olha o testemunho desse cara. Olha o testemunho dessa igreja, desse pastor, entende? Mas não, quando nós pregamos o evangelho verdadeiro, a esse sim que Deus precisa ser exaltado por isso. Amém, queridos? E aquilo que é reclamado muitas vezes não é obedecido, não é? As pessoas que reclamam, né? Às vezes a Bíblia diz lá em Malaquias 3 que as delícias, né? No versículo 12, Malaquias 3:12, né? Vamos aqui para o texto. Diz assim: e todas as nações vos chamarão, por causa da fidelidade, tá? Fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Bem-aventurados, felizes, né? Porque vos sereis uma terra deleitosa, uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque às vezes a gente acha que tem pouco, mas na terra da obediência, queridos, quando você está obedecendo a Deus, a sua casa, esse pouco que às vezes a gente acha, que na verdade é muito, nós somos comparados a delícias, a uma terra deleitosa, prazerosa, por aquele que está passando por escassez. Aquele que está passando por dificuldade, olha para a vida do cristão obediente e fala como a vida desse rapaz é boa. Porque é Deus, pura graça. Não tem intervenção humana. É pura graça. Entende? É esse pouco que você acha, né? E às vezes a gente vê muita coisa boa, né? E a vida com Jesus é muito boa. É muita coisa para aquele que está passando apertado. Então entenda bem isso daí, a fidelidade. Queridos, faça um voto com Deus de tudo aquilo que você aprendeu em todo esse tempo. Faz um voto de voltar no propósito certo. O voltar a ter todo o seu coração ali presente na casa do Senhor. Adorar a Deus verdadeiramente no louvor. Você viu como o louvor é uma bênção? Domingo, nós percebemos isso, que o louvor é uma bênção na nossa vida, nos prepara o coração para a mensagem. E aí vem a mensagem do Senhor, né? Na vida do pregador, se é o apóstolo, se é a apóstola, se é um irmão, até o Kleber lá, que não vale quase nada, né? Tá lá pregando, mas que o seu coração se receba, né? Seja receptivo por essa palavra. Então a gente está lá de todo o coração, não analisando. A gente não pode ficar analisando, como que o louvor tá? Tá mais ou menos. Como que é a palavra? Ixi, a palavra também mais ou menos. Não, a gente não pode entrar nessa atmosfera. Nós temos que orar por esse culto. Nós temos que interceder, acreditar que Deus vai falar com a gente. Não a gente chegar lá e analisar tudo, entende? Analisar isso, aquilo, não. Isso daí a gente precisa estar ali com todo o coração e Deus vai falar com a gente. Com certeza, em algum momento Deus vai falar conosco. Amém, queridos? Então é essa a palavra, né, que nós precisamos estar sempre buscando. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, mais uma vez, de a gente estar firme no Senhor aí. E quero comunicar que a última aula não vai ser hoje. Não vai ser hoje, vai ser semana que vem. Semana que vem a gente vai dar uma pinceladinha, né? Porque é 1 hora só, não dá muito tempo. E a gente precisa estar ali focado, né? No período interbíblico. Só algumas considerações que a gente pode fazer, falar um pouco de história, vai ser uma aula histórica, né? Não só bíblica, nós vamos usar alguns períodos, mas não alguns versículos, né? Mas o contexto em si desses 4 séculos é um período interbíblico. Então está sempre falando desses 400 anos aí que Deus não falava com o povo, ok? Então vai ser uma aula especial, uma aula extra. Depois dessa última aula, dia 17 de dezembro, se assim Deus permitir também, né? A gente está aqui fazendo planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E aí nós vamos parar, né? Porque vai vir Natal, Ano Novo, né? Janeiro, e nós vamos marcar uma data em janeiro, tá? Ainda nós estamos decidindo, nós vamos marcar uma data em janeiro.
Ninguém vai viajar mesmo, porque tá tudo na pandemia, né? Ninguém vai tirar férias, vai ficar férias tudo em casa. Tô brincando, mas a gente vai se programar para ver uma data certinha de janeiro para a gente voltar, tá bom? Vai ser especial, queridos. Para mim foi um privilégio, eu louvo a Deus pela vida de cada um, porque vocês me fizeram estudar mais, muito mais aqui, querendo ou não, online ainda, eu tive que estudar muito mais para poder trazer um conteúdo para vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, louvo a Deus pela vida da Vanderleia, que está sempre presente, né, nos apoiando, intercedendo pelas orações. Eu louvo a Deus pela vida da Mariângela, da Paulina, da Carol, da Jaque, da Dami, quem mais? A Clenira, o Pastelelo também. Louvo a Deus por esses pastéis maravilhosos que ele manda aí para nós. Mas a gente paga, viu, querido? Não é de graça, não. A gente paga. Então, tudo isso aí que vocês têm feito, né, por nós, a Eliana, o Cláudio, que estão sempre presentes, né, a Val não está hoje, mas a Val sempre está, a Valdelei, todos vocês. Então, vocês foram o motivo de eu estudar mais, vocês foram o motivo da gente estar aprendendo mais para poder falar para vocês, né? A gente não sabe de tudo, a gente está longe de saber bastante, então imagina o que a gente sabe, é muito pouco. Então a gente precisa estar sempre estudando, sempre buscando. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Do Romildo, quero agradecer, não estou me despedindo não, viu? Mas eu quero agradecer a vida do Romildo e do Apóstolo, que foi os dois assim que nos impulsionaram para estudar mais a palavra, né? E acreditando na graça e misericórdia de Deus, e hoje eu louvo a Deus por isso, sabe? É gratidão mesmo, né? Gratidão por vocês e que nos apoiam, né? Nesse ministério aí, e o objetivo é lógico que Deus seja exaltado e a igreja seja edificada. Então, o nome do Senhor seja glorificado e a igreja seja edificada sobre esse fundamento que é Cristo, né? Então, semana que vem vai ser uma bênção. Eu espero por vocês. E quem sabe, né? Deus é que sabe, mas quem sabe em janeiro a gente possa voltar aí a uma aula presencial, né? Ninguém sabe. Às vezes já vai estar todo mundo imunizado. Vamos esperar, né? Por isso, e Deus vai ser glorificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus, obrigado mesmo de verdade. Vamos orar mais uma vez, né? Pelos pedidos. E Deus sabe de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essa igreja, Pai. A Igreja Batista Nova Aliança é um presente de Deus na nossa vida. Obrigado pelos pastores, ó Deus, Jacó e Norma, esses apóstolos incansáveis que têm feito a tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos por cada líder, cada pastor auxiliar, cada irmão, cada líder de célula, Pai, cada amigo que nós construímos dentro dessa história, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer muito por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, tudo aquilo, as tuas misericórdias que têm se renovado e a tua igreja tem sido edificada, Pai. E nós temos sido edificados pela tua palavra por todos esses anos, por todo esse período que nós começamos a congregar na Igreja Batista, Pai. Nós amamos essa igreja, Senhor, e que teu Espírito Santo nos fortalece com unidade, Deus. Que nós sejamos um povo unido, forte, porque aquele que conhece ao Senhor é um povo forte, Deus. E assim nós queremos ser fortalecidos diariamente pela tua presença e o relacionamento. E nós oramos, Senhor Deus, por todos os pedidos que têm chegado até nós, pelos profissionais de saúde, de segurança, ó Deus, pelas pessoas enlutadas, pelas pessoas enfermas, ó Deus, que a tua graça e misericórdia alcance cada um deles e sejam tocados pelo teu poder, Deus. Em nome de Cristo Jesus, convencidos, Deus, de todo pecado, justiça e juízo, e que haja salvação, assim como o Senhor vem como a morada do sol e sobre as suas asas, a salvação, Deus, traga salvação sobre todos nós, e que nós possamos descansar nessa promessa e ver com os nossos olhos o milagre, Deus, o tempo profético, Deus, na vida
Senhor Deus, de cada pessoa, de cada irmão, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Perdoe aí que a gente se empolgou aí um pouco no agradecimento. A gente passou um pouquinho do horário. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês e até a próxima aí, em nome de Jesus. Deus abençoe.